Olá, tudo bem? Voltamos mais uma segunda-feira com a live falando de família com Bárbara Cidral e hoje com uma convidada super interessante. Vou chamar ela aqui já, vou adicionar ela aqui para que a gente possa bater um papo bem bacana sobre as crenças limitantes que impedem o nosso crescimento dentro da advocacia. Aqui para que a gente possa começar. Convite enviado. Só esperar a doutora Alessandra, que já está aqui, aceitar o convite para a gente bater um papo. A doutora Alessandra, ela tem 28 anos, é advogada autônoma há 4 anos e 10 meses. Iniciou em uma sociedade com foco na área criminal. Olha só que interessante. Diferente de mim, que sempre vim direto para a área familiarista, ela começou na área criminal. E aí, com a pandemia, ela acabou se interessando pela área da família. Estou tentando aqui aos pouquinhos ver se eu consigo adicionar a doutora Alessandra. Não sei o que está dando aqui que não está indo. Vamos ver. Não está dando certo, né, doutora? A Alessandra não pode participar. Ih, tá bugado. O que está acontecendo com o Insta da doutora hoje, doutora? Aí, foi? Agora foi, muito bom. Ixi, Estou então aqui falando aqui, né? do currículo da doutora. Deixa eu só concluir aqui, então. Então, ela começou com foco na área criminal e com a pandemia foi se interessando, então, pelo direito de família e sucessões. Ela também vem de uma sociedade, do rompimento de uma sociedade, assim como eu, né, que recentemente rompi minha sociedade. Acho que isso a doutora Alessandra nem sabe ainda. Rompi a sociedade esse ano, uma sociedade de 8 anos, e ela, no final de 2021, então rompeu a sociedade e abriu no início de 2022 o escritório solo da doutora Alessandra. Eu tive o prazer de conhecer a doutora Alessandra no final de semana retrasado, naquele evento que eu participei em São Paulo, o Encontro Nacional de CEOs. E aí, em uma das dinâmicas, né, como a energia do universo sempre trabalha a nosso favor, a ideia era formar networking de valor naquele evento, e tá aí um dos networkings que a gente conseguiu construir nesse evento, né, que deu origem a esse bate-papo, essa conversa hoje com a doutora Alessandra. Então, desde já, doutora, quero agradecer por ter aceitado o convite, né, por ter aceitado participar e a gente poder fazer essa live hoje juntas. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada. Boa tarde, doutora. Muito obrigada, viu, pela apresentação. Não sabia, né? De fato, não deu tempo aquele dia de conversar sobre essas questões da jornada, né? Temos aí essa questão de rompimento de sociedade, né? Que a gente sabe que é um ponto, eu falo que é um recomeço, né? A partir do momento que a gente rompe a sociedade para poder começar a caminhar sozinhas, entre aspas, né? Porque a gente sabe que a advocacia ela é feita de parcerias e tudo mais. É um recomeço, né? Vem novos desafios, aprender a lidar com o escritório nessa forma solo. Então, parabéns pela coragem, viu? Não é fácil, eu sei muito bem. E boa tarde a todo mundo que está aqui assistindo a gente, né? Espero que nós possamos contribuir com vocês, com o crescimento de vocês. E é um prazer imenso estar aqui hoje. Foi, assim, realmente incrível, né? Quando a gente parou para poder fazer a dinâmica, né? Que foi o que nos aproximou no evento. A doutora estava sentada atrás de mim, mas nós não havíamos conversado. E aí, na dinâmica, a gente se juntou. Duas advogadas familiaristas e, inclusive, tem até a terceira pessoa que é estudante de direito também, né? E que diz que também se interessa pela área de família. Então, Verdade. foi assim, magnífico. Então, vamos começar. A gente tem um conteúdo aí, a doutora preparou com muito carinho o Vamos. conteúdo para vocês, né? E Espero que seja de antes eu grande... quero agradecer a presença do Denis, que também sempre está aqui nas lives. Denis do Juizado Especial. Olha, é difícil fazer uma live que eu não vejo o Denis e eu sinto falta quando ele não está aqui
chamando todo mundo para participar. Doutora Anitta também, bem-vinda, doutora. A doutora Anitta é uma das parceiras que eu tenho aqui no escritório, na área consumerista, mais voltada para área de saúde, né? Consumo de planos de saúde e tudo mais. Então é sempre um prazer ter todos por aqui. Hoje a gente vai falar sobre as crenças limitantes que impedem o nosso crescimento na advocacia. Eu acho que várias dessas crenças, elas não são exclusivas da advocacia. Hoje o nosso mercado ele tem se transformado muito. As redes sociais, por exemplo, são um instrumento de trabalho da maior parte dos profissionais que estão expostos no mercado, mas ela traz para a gente alguns desafios, né? Ontem ainda eu fiz algumas postagens falando da dificuldade que é você ter que todo dia acordar motivado, todo dia pensando em conteúdo para publicar, para postar, aquela indecisão de saber se você está postando demais a sua vida pessoal ou está postando de menos, deve compartilhar, não deve. Fica isso o tempo todo na nossa cabeça. E chega um dia que a gente acorda e fala, eu não quero nem pegar o celular na minha mão. Mas aí depois a gente volta para si e fala, não, peraí, não é bem assim, eu preciso disso, né? Aquele negócio de chutar o balde e buscar o balde, né, doutora? Exatamente. Então, uma das primeiras crenças, inclusive há uns dias atrás, eu fiz um post sobre crenças limitantes, né? E que foi aí então que deu origem para o tema da nossa live hoje. E uma das primeiras crenças limitantes tenho vergonha de aparecer nas redes sociais. Doutora, passou por essa dificuldade no começo ou você foi muito desenvolta aí com o Instagram? Como é que foi? Conta pra gente, doutora. Não, não foi. Inclusive, porque é muito difícil, né? A partir do momento em que a gente coloca a nossa cara a tapa aqui, a gente atinge as pessoas numa velocidade de tempo muito grande, né? Então a gente vem aqui, posta um story, então várias pessoas visualizam muito rápido, né? Então o nosso rosto ali exposto e aberto a elogios, mas também a críticas, né? Então a gente tem que se preparar para isso e não é fácil, né? A gente até conversou sobre isso lá no evento, né? Que eu até comentei dessa dificuldade, inclusive, de receber críticas, né? Assim, às vezes a gente quer agradar demais as pessoas e isso acaba travando o nosso trabalho. E isso é uma dificuldade muito grande aqui na rede social. Gravar vídeo é muito difícil. Para mim, lá no começo, eu tinha muita dificuldade de gravar, mesmo estando sozinha. E hoje eu passo por um processo de conseguir fazer isso de forma natural, ainda que na frente de outras pessoas. Que é uma dificuldade que eu ainda tenho. Mas eu tô aqui, né? Todos os dias, porque o Instagram é minha maior fonte de prospecção de parceria, minha maior fonte de prospecção de clientes, né? A gente consegue se expor para muitas pessoas, então tem o lado bom e tem o lado ruim, né? Mas se a gente ficar focando no lado ruim, a gente acaba que a gente não faz nada, né? Porque tudo que a gente faz tem o ônus e o bônus. Então o foco tem que ser sempre no que a gente quer colher de bom, de positivo daquilo ali. Exatamente. Assim, a segunda crença limitante também vem nessa mesma linha, né? Que é tenho medo de me julgarem ou de me chamarem de blogueirinha. No começo eu tinha até um pouco de receio, sabe, doutora? Mas aí eu fui cada vez mais me desprendendo dessa necessidade de me preocupar com o que os outros iam falar. Porque se a gente for ver, se a gente faz alguma coisa, a gente recebe crítica. Se a gente não faz, a gente recebe crítica, né? Se a gente é gorda, é porque é gordo. Se a gente é magra, é porque é magra. Se pintou o cabelo de loira, é porque quer parecer uma coisa que não é. Mas se deixou o cabelo branco aparecer, é porque é relaxada. Então, sempre vai ter alguém te criticando por algum motivo. Quando essa ficha caiu, as coisas começaram a fluir um pouco, assim, com um pouco mais de naturalidade, né? E aí aquelas pessoas que naturalmente tinham a tendência de criticar, quando veem que não te atingem, que aquilo não te afeta, que você não para, elas param, porque elas cansam, né? Até eu acredito que até acusar, até fazer mal cansa em um determinado momento. Tudo cansa, né? Quando você vê que você não está atingindo o objetivo. Então, ou ela faz você parar, ou você faz ela parar. Não tem outro caminho, né? Não tem outro método para a gente alcançar o que a gente quer.
Exatamente. E assim, uma questão que eu sempre falo, algumas pessoas não concordam comigo, mas é a bandeira que eu levanto e é o que funcionou para mim, né? É, estar aqui hoje na rede social, eu não vejo mais como sendo uma opção, assim, de estar ou não estar. Eu acredito que é necessário, porque hoje estar na rede social para nós, advogados, não é mais um diferencial. Lá atrás já foi, né? Quando a gente estava começando ali a pandemia e tudo mais, estar aqui na rede social era um diferencial. Hoje, depois desse boom que teve, né, que as coisas digitalizaram muito rápido, né, vieram para o digital muito rápido, deixou de ser uma opção, né? Eu acredito que nós temos a obrigação de estarmos aqui, porque o nosso cliente, ele está aqui na rede social. E assim, é o que dá muito mais visibilidade para a gente aqui, para a gente conseguir até trabalhar o nosso offline também. Porque através do Instagram as pessoas podem ver como você se comunica, se você se comunica bem, se você tem domínio de determinado assunto. E aí surgem convites para palestras, para participar de eventos que muitas vezes não viriam se as pessoas não vissem você aqui, não tivesse essa oportunidade, né? Então, hoje, eu já tive muito receio de as pessoas falarem, nossa, eu vi você produzindo um conteúdo e tal. Hoje em dia eu acho ótimo, porque quer dizer que as pessoas estão me notando, né? E eu estou fazendo alguma coisa que está impactando ali, levando informação, que de alguma forma está criando uma imagem positiva da minha advocacia. Então hoje eu acho ótimo quando alguém comenta que viu um vídeo, que isso, que aquilo. E outra coisa também é a questão de a gente ter responsabilidade para estar aqui. É o que eu falo sempre com as pessoas que eu converso. Quando você sabe que você está sendo honesto na sua produção de conteúdo, que você estuda, que o que você posta é de fato o que você vive, que você tem capacidade para estar aqui falando de determinado assunto, já te dá uma certa segurança. Porque se você tem responsabilidade com o que você passa adiante, você não vai se preocupar com o que as pessoas vão falar tanto em relação a isso, né? Elas podem não gostar da forma como eu me comunico, podem não gostar da forma como eu me visto, mas uma coisa eu tenho certeza, o que eu trago para as pessoas aqui é o que eu vivo na minha advocacia, é o que eu estudo diariamente, então eu tenho essa responsabilidade. Então, acredito que isso é um passo muito importante também para todo mundo que produz conteúdo ter em mente. Tem que ter responsabilidade com o que é postado aqui, para que você, né, não fique inseguro aí com o que as pessoas vão falar sobre você. Exatamente. Na semana passada eu tive uma sessão de mentoria com uma das minhas mentoradas e ela também, assim, não tem um posicionamento na rede social, né? E aí a gente estava conversando sobre essa necessidade, né? Ela não precisa se tornar blogueirinha, não precisa sair postando todo dia e tudo mais, mas a analogia que eu faço é quando você vai procurar por um profissional, você automaticamente não procura na rede social? Você não digita o nome dele no Google? Você não quer ter uma informação? Hoje o Instagram, ele é o nosso cartão de visita. Inevitavelmente, quando alguém fala, vai lá na doutora Bárbara, ela trabalha com um direito de família, a pessoa vai abrir o meu Instagram. E se eu tenho um posicionamento, se eu me mostro posicionada, se eu mostro o quanto eu tenho domínio, isso agrega valor ao meu posicionamento no offline. Isso agrega valor ao que eu vou transmitir para o meu cliente. Quando ele me vê bem posicionada, quando ele me vê como referência nessa área, ele automaticamente sabe que não vai adiantar ele sentar na minha cadeira e barganhar preço. Por quê? Porque eu não estou naquela fase, naquela necessidade, né? Então, quanto mais a gente vai se posicionando, a gente vai se mostrando, a gente vai agregando valor, mais valor o nosso cliente vai enxergando na gente também. E aí, hoje, diferente de quando eu comecei o meu posicionamento na rede social, hoje eu já me apresento como blogueirinha, eu já faço com que isso vire uma brincadeira, uma piada, mas que já soe natural, para que aquilo não vire uma agressão, digamos assim, né? Para que não tentem me atingir. Então, quando eu vou dar uma palestra, eu já falo, já pode todo mundo aí me adicionar no Instagram, se fizer foto, já me marca que eu quero repostar, porque eu sou blogueirinha sim. Então, assim, eu reafirmo isso. Eu mostro para as pessoas
que eu faço isso e eu gosto do que eu faço, não é uma obrigação. Eu não estou ali porque eu sou obrigada a postar, a mostrar. Não, faz parte. Eu preciso entender que hoje faz parte da minha profissão, faz parte do meu negócio e eu preciso me mostrar. E aí, essa questão da segurança que a doutora falou já vem ao encontro da próxima crença limitante, que ela fala: eu não sei me impor com ninguém. A dificuldade, né, principalmente dos jovens advogados, de se posicionar, de se apresentar como referência, então, de ter receio. Eu contratei um jovem, que inclusive vai começar hoje aqui no escritório, e ele é bem novinho, assim, tem um rostinho de menininho. Ele está terminando a graduação agora, já está aprovado na OAB, então a gente está só aguardando ele poder colar grau para que ele efetivamente se torne definitivamente um advogado. E por óbvio, o receio é: aquele rosto de menino não transmite uma credibilidade que o nosso cliente espera. Porque na nossa profissão existe muito julgamento, né? Se a advogada não está de salto alto, se ela não está maquiada, né? Se ela não está com um acessório, se ela não se posiciona, é estagiária. O homem é a mesma coisa. Se ele tem aquele rostinho de menino, ele precisa deixar a barba crescer, ele precisa parecer homem para parecer mais advogado. O que, na verdade, é um preconceito, mas que está imposto no mercado. E aí, querendo ou não, a rede social, ela lhe dá essa possibilidade também de mostrar que, apesar da sua idade, apesar da sua roupa, apesar de qualquer outra coisa, o que importa é o seu posicionamento, o seu conhecimento, a forma com que você transmite aquela informação para o seu cliente. Quando ele vê que você consegue fazer isso de maneira consistente na rede social, ele automaticamente espera que você vá conseguir entregar isso no físico também. E aí, a possibilidade de você ir se impondo enquanto profissional. Exatamente. É assim, a rede social, ela hoje colocou o jovem advogado, o advogado que tem menos condição financeira, que está começando, em um certo nível de igualdade. Eu não digo igualdade 100%, né? Que a gente sabe que tem inúmeros fatores, né? E que podem definir essa questão de igualdade ou não, mas dá uma possibilidade gigante para quem está começando, né? Inclusive, eu vou até contar um fato rapidinho aqui sobre mim, que é o seguinte: eu moro em Montes Claros, Minas Gerais, mas eu não sou daqui. Eu vim pra cá pra fazer faculdade. Eu vim de uma cidadezinha bem pequenininha lá no Vale do Jequitinhonha, aqui em Minas também. Só que quando eu terminei, eu não queria voltar, porque eu não via possibilidade lá. E aí eu falei: gente, o que é que eu vou fazer para conseguir cliente num lugar onde eu não conheço praticamente ninguém, né? Não tem família aqui e tal, enfim. Na faculdade eu era muito retraída, então eu não criei muitos laços, né? Foi péssimo, inclusive. Mas a primeira coisa que eu comecei a fazer foi justamente começar a postar uma história ou outra aqui, né? Então, eu ia lá no fórum, às vezes, fazer alguma coisa, assim, uma diligência, que nem era pra mim, né? Coloquei lá, me cadastrei naquele site de diligência e tudo mais. E aí eu postava que eu estava lá fazendo determinada coisa. Não falava que eu estava fazendo uma diligência. Ninguém precisava saber o que eu estava fazendo, mas eu tinha trabalho para estar lá. Então, eu postava despretensiosamente ali, sem muita técnica, né? E aí, a partir daqueles storyzinhos que eu ia colocando, aí eu colocava que eu estava lá no escritório, às vezes nem tinha o que fazer, né, e tudo mais. As pessoas que já estavam aqui por serem minhas amigas, elas começaram a perguntar: você não quer pegar um processo de uma negativação indevida aqui e tal? E aí eu comecei a pegar, comecei a mostrar serviço, e aí, através do Instagram, foi que eu consegui mostrar para as pessoas que eu tinha me formado e que eu estava advogando. Porque até então as pessoas só me conheciam como Alessandra acadêmica. E as pessoas não tinham a obrigação de saber que eu já tinha feito a transição. Exato. Minha obrigação era mostrar para as pessoas que, olha, deixei de ser acadêmica, já fui aprovada na OAB e já posso, inclusive, advogar para você. E como eu estava, assim, desesperada, né? Eu não queria voltar, eu não esperei eu pegar a carteirinha da OAB para isso, não. Eu já, com aquele documento lá que a gente emite, né? O certificado que dá o direito de a gente advogar, eu já comecei a mostrar para as pessoas que eu já estava trabalhando, mesmo sem ter recebido a minha carteirinha. Então, assim, mesmo que de forma totalmente, né, amadora,
eu consegui mostrar para as pessoas o meu trabalho através do Instagram, né? E aí, depois de um tempo, é que eu fui tentando estudar mais para poder entender e profissionalizar. E tem uma questão também, que é essa questão da postura, da vestimenta, né? Eu sempre tive muito cuidado com isso, porque eu formei com 23 anos, então, nova. E eu sou uma pessoa, gente, eu tenho 1,54 m de altura, bem magrinha. Então, assim, as pessoas não acreditavam que eu tinha 23 anos, que eu era advogada. Então, eu falei, eu preciso me vestir adequadamente, eu preciso me posicionar adequadamente e ser firme. Eu nunca deixei que o cliente falasse comigo que eu não poderia fazer aquilo ou que eu não tinha capacidade suficiente, né? Então, eu sempre me posicionei mesmo através da fala, sempre busquei ter uma fala mais incisiva, porque, querendo ou não, são esses elementos que vão mostrar para o cliente que ele pode confiar no seu trabalho. Porque o cliente, ele não vai estar com você ali naquele momento onde é que você vai sentar para fazer uma petição, né? Ele não vai saber se você sabe escrever, se você sabe onde é que está a lei. Ele vai contratar você no primeiro momento pelo que você transmite para ele, através da vestimenta, através da fala e através da forma como você se impõe. Então, isso é extremamente importante. E eu falo que nós adultos, né? Nós já passamos da fase de nos doer pelo que as pessoas pensam ou deixam de pensar. Nós somos adultos. Então, assim, se a minha profissão exige, quando eu escolhi ser advogada, eu sabia que eu tinha que seguir um certo padrão de comportamento, um certo padrão de investimento. Então, Alessandra, né? O que eu falo, eu ainda não estou em posição de querer inventar ou reinventar a roda. Eu estou em posição de me adequar ao que já existe e ao que o meu cliente precisa. Então, o que é que eu preciso fazer? É isso que eu vou fazer para criar o posicionamento que faça com que ele me contrate. Perfeito. Acho que dificuldade, salvo aqueles que nasceram em berço de ouro, que são filhos de donos de grandes escritórios, a dificuldade faz parte do nosso processo de entrada no mundo da advocacia, de início no mercado de trabalho. Eu costumo sempre repetir a história de que quando eu comecei a advogar, eu não fiz estágio, porque o direito foi a minha segunda graduação, eu sou formada em serviço social. Eu era concursada, eu era assistente social, amava a minha profissão. Quando fui fazer faculdade de direito, eu não tinha intenção nenhuma de advogar, então eu não tinha muita preocupação durante a faculdade. Não fiz estágio em nenhum escritório, e, ao passar do tempo, fui pegando desgosto pelo serviço público e me apaixonando pela advocacia. Até que eu falei, não, quer saber? Vou começar a advogar. E aí peguei minha primeira cliente. Doutora, quando eu fui protocolar, eu não sabia que eu precisava nem do token. Eu não sabia nem o que era o tal do token. E aí, processo pronto, a petição pronta, corre atrás de OAB, de cartório, de protocolo. E aí a versão da minha internet não era a mesma versão que o nosso sistema do ESAGE na época aceitava aqui. Eu sei que assim, eu fiquei umas 2 semanas e meia com a petição pronta, sem conseguir protocolar, porque eu não sabia nem o que tinha que fazer para conseguir protocolar um processo. E aí eu costumo dizer que a dificuldade, ela vai aparecer. É fato. O que você precisa pensar é o que você vai fazer com essa dificuldade. Qual é a forma com que você vai lidar, com que você vai trabalhar com essa dificuldade, né? Você vai procurar um mentor? Você vai procurar se aproximar de uma pessoa que já está num degrau acima de você, que já passou pelas dificuldades que você passou, que tem condições de ajudar você a trilhar o seu caminho? Ou não, Bárbara, eu não tenho dinheiro para contratar um mentor. Vai participar de uma comissão na OAB, vai se integrar, vai fazer networking com a equipe, né? Hoje, por exemplo, eu estou presidente da Comissão de Direito das Famílias aqui da subseção de Palhoça. Então, o espaço de troca de conhecimento, e é troca, né? Independente de você estar ou não como presidente, de estar ou não integrando a comissão, é um espaço de troca. É um espaço que você leva o conhecimento que você tem, mas você traz muito mais conhecimento de ouvir os outros profissionais, de ouvir as outras dificuldades, né? De ver que aquilo que você está passando não é só você que está passando, que aquilo é uma realidade natural. Então, você
A gente se auto-sabota muitas vezes, né? A gente acha que algo que não está funcionando é porque a gente não é competente, porque a gente não dá conta. E aí, quando a gente integra esses espaços, a gente percebe que, não, peraí, não era eu. É uma dificuldade de todo mundo, isso faz parte. Então, vamos superar junto, né? O que eu, Bárbara, acho que é muito complicado é lidar com advogados que acham que são seus adversários, né? Para mim, os outros colegas advogados são meus colegas de trabalho. Independente de estarem defendendo a parte contrária num processo, quem está litigando são as partes, não somos eu e o advogado, né? Então, isso eu ainda encontro como dificuldade, assim, uma dificuldade e que vai ser sempre assim, né? Existem perfis que a gente precisa aprender a respeitar também, senão a gente não vai sobreviver. Como a doutora Adrileia falou ali, né? Eu sempre repito também nos discursos da ordem, é que a advocacia não é para os fracos, né? Então, se você não tem estômago, se você não tem capacidade de lidar com essas circunstâncias, talvez você esteja mesmo na profissão errada e precise procurar alguns outros caminhos, né? E aí, doutora, partindo para a nossa próxima crença limitante, eu não tenho escritório físico. E aí a doutora já adiantou um pouco esse canal que a rede social abriu para todo e qualquer profissional, tendo escritório físico ou não, né? Ainda mais hoje com as opções de juízo 100% digital, né, doutora? Exato. E assim, eu não sei se todo mundo que está assistindo sente o mesmo, mas hoje, não, apesar de termos colegas com esse perfil que a doutora falou, nós temos também muitos colegas que têm o nosso perfil, né, doutora? O seu perfil e o meu perfil, Sim. de vermos os colegas como pessoas que somam e que agregam, né? Então, assim, buscar estar perto dessas pessoas que podem ajudar você, né? Porque às vezes você não tem um escritório físico, mas tem um colega que tem e que pode te ceder um espaço para um atendimento, né? Porque tem vários perfis de clientes, né? Tem alguns que não se importam em serem atendidos de forma totalmente online, tem alguns que fazem questão de conhecer você pessoalmente, de ser atendido em um espaço físico, mas eu acredito que quando você faz contatos, né, você tem possibilidades de ter um espaço só para poder fazer seus atendimentos, até que você possa, de fato, vir a ter um escritório próprio, né? Até porque o escritório físico é um filho, né? Ele dá uma despesa mensal fixa que, independente do seu ganho ali no mês, você tem que quitar isso ou não. Então, talvez seja melhor se planejar mesmo primeiro para fazer um investimento em um espaço físico, né? Eu fiquei 4 anos em sociedade, né? Eu estou completando agora o meu 5º ano de advocacia. Eu fiquei 4 anos em sociedade, dividindo despesa com acho que 3 ou 4 pessoas, porque o valor que eu ganhava não dava para poder bancar tudo aquilo ali sozinha. Até eu falar assim, não, agora de fato eu tenho condições de, independente do que eu ganhar no mês, eu manter o meu escritório. Então eu fiz essa migração, né, por conta de várias outras coisas que estavam acontecendo e também porque eu acreditei que fosse melhor para mim. Mas eu tenho certeza que se eu precisasse fechar hoje o meu escritório, eu tinha um colega que poderia me ceder um espaço. Porque eu corri atrás de fazer laços com pessoas que fizessem sentido eu ter por perto, né? Então, a gente precisa ter cuidado também ao nos aproximarmos dessas pessoas, né? Assim, tudo é uma troca, a gente tem que ter algo para oferecer, para depois também ter alguma coisa que nos seja ofertada e ter abertura para, de fato, pedir um determinado favor, até uma parceria, pagar um aluguel, enfim, qualquer coisa, né? Hoje eu tenho, inclusive, algumas colegas que moram fora e quando precisam atender no meu escritório, elas vêm, atendem aqui, né? E sabem que o meu escritório está de portas abertas, só me comunicar com antecedência. Porque faz toda a diferença quando a gente tem essa rede de apoio, né? Então, hoje, mais do que nunca, não ter escritório físico não é uma barreira para você não atuar como advogado. Exatamente. Eu já publiquei alguns conteúdos sobre isso também aqui no Instagram. E aí, como a colega Heloísa falou ali, a gente tem várias opções, né? Primeiro, por óbvio, é o atendimento online, que traz grandes facilidades e às vezes é só a gente aprender a vender o atendimento
online para o cliente, né? Mostrar para ele as vantagens. E ele vai acabar se adaptando. Mas quando não é possível, a gente tem, como a doutora falou, as parcerias, né, que possibilitam essa utilização no escritório de um colega. A gente tem as salas nos espaços das OABs, que se na OAB da sua comarca essa sala não está disponível, então talvez a categoria precise se unir um pouco mais e lutar por um espaço dentro da OAB, porque a OAB ela precisa nos dar esse suporte, né? Aqui na OAB de Palhoça a gente tem uma sede muito bem estruturada para atender os nossos colegas advogados. Além disso, a gente tem as salas compartilhadas das caixas dos advogados. Então, aqui também a gente tem sala individualizada, a gente tem sala de reunião com agendamento gratuito para os advogados, a gente tem recepcionista, a gente tem café, a gente tem tudo à disposição do advogado para utilizar aquele espaço como um espaço de escritório compartilhado. A gente tem os coworkings, né, que são espaços também possíveis de você reservar um horário e ter toda a estrutura para atender um cliente. Eu costumo dizer que não sendo um cliente de família, com uma demanda muito peculiar, muito pessoal, até um café no shopping você pode agendar com ele, né? A um espaço mais descontraído. Costumo dizer, um cliente empresarial. Você pode tranquilamente agendar com ele num café, né? Num espaço compartilhado como esse, porque a demanda ela não guarda um nível de sigilo muito elevado. E todo mundo gosta de tomar um cafezinho, gosta de estar ali interagindo com outras pessoas. E isso também traz cliente para dentro do escritório, né? Eu costumo dizer, tem uma padaria aqui perto do meu escritório, do outro lado da rua. É um restaurante e uma padaria. Então, eu costumo brincar que se eu não vou ali 2 vezes por dia, tá errado, né? Eu vou almoçar e vou no café da tarde. Eu já sento ali, os atendentes não precisam nem vir me atender. Eles já sabem qual é o meu pedido, já sabem o que eu como, o que eu bebo, já vem certinho na minha mesa. E dali já vieram vários clientes para o meu escritório. Por quê? Porque aí todo mundo vai me vendo, aí eu falo com aí, oi doutora, tudo bem? Oi. Aí o outro que precisa de um advogado já pergunta, mas você é advogada e te vê se posicionando como advogado. A própria padaria virou meu cliente, né? Então, às vezes até o fato de você não estar dentro do escritório faz com que você consiga ir prospectando clientes. Então, tudo é aprender, eu costumo brincar, né, que é a síndrome da Poliana. É aprender a ver as coisas de maneira positiva, né? Não ficar focando, não, poxa, eu não tenho escritório físico, então eu não vou conseguir advogar. Não, veja pelo outro lado, ofereça, aprenda a vender o seu trabalho de outra forma para o seu cliente, né? E você vai conseguir trazer benefícios, sim, para o seu sucesso profissional. E aí, mais uma das crenças, doutora, jovem advogado não tem como competir com grandes escritórios. Deixa só eu fazer um parênteses aqui. Doutora Solane Schaffer acabou de entrar, nossa VP, vice-presidente da subseção de Palhoça. É uma honra tê-la por aqui, doutora. É um exemplo de mulher, doutora Alessandra. A doutora Solane, ela é uma advogada de muito sucesso aqui na região, inclusive veio a calhar essa comparação dessa crença limitante, né? Por exemplo, como que nós, jovens advogados aqui entrando no mercado, vamos competir com um escritório como o da doutora Solane? E aí, doutora Alessandra, qual que é a resposta para essa crença limitante? Então, eu estava até conversando com uma colega que formou há menos de um ano, e eu falei com ela, eu falei, olha, eu ainda sou jovem advogada, estou quase saindo aí, né, desse grupo, mas ainda sou. Mas tem uma coisa que me faz muita falta hoje, que o jovem advogado tem de sobra para poder conseguir prospectar cliente, que chama-se tempo, né? Hoje, se eu tivesse mais tempo, talvez eu poderia fazer mais coisas, ou então realmente chegou no momento de delegar o máximo de funções para que eu possa fazer o meu tempo, né? Então, o jovem advogado, ele tem essa vantagem de tempo. Tempo para produzir conteúdo na rede social, tempo para estar nos eventos presenciais, né? Porque hoje eu falei, eu estou tentando colocar minha agenda para poder conseguir ir mais nos eventos que tem à noite. Porque tá ficando puxado para mim e eu estou sentindo falta
de estar nesses eventos que dão mais visibilidade para nós, né? Com os colegas e tudo mais. Então, assim, o jovem advogado, ele tem tempo para poder fazer tudo isso e para poder colocar o nome dele para poder girar. Então, é já ali uma vantagem que ele tem em relação aos advogados que estão há mais tempo, que têm um tempo mais escasso, né? E tem uma outra questão também, que nem sempre vai se adequar a escritórios mais antigos, mas talvez aos escritórios que voltaram a atividade para massa, né? Para aquela atuação em massa. Que é a questão de que hoje nós temos um perfil de consumidor que não querem que a pessoa que vai prestar o serviço seja uma pessoa muito distante. O cliente hoje, ele quer uma certa proximidade com o advogado, né? Ele quer conhecer a pessoa que vai cuidar da demanda dele, ou pelo menos quem é o rosto do escritório ali. Então, é uma vantagem que o jovem advogado tem também de criar esse relacionamento com o cliente, né? Porque ele tem mais tempo para dar uma atenção maior. Como provavelmente tem menos demandas, ele consegue chamar o cliente mais para próximo dele mesmo. Então, eu acredito que sejam duas vantagens enormes que a pessoa que se formou há pouco tempo tem em relação a quem tem mais tempo de mercado, né? E a questão do conhecimento técnico também, né, gente? Quem tem mais tempo consegue se atualizar numa velocidade mais rápida. Então, talvez isso também seja um ponto para que ele coloque para o cliente dele na hora de ficar aquele entrave, ele se deve contratar ou não, pelo fato de ser jovem advogado. E um outro ponto também, ninguém precisa saber quanto tempo a gente tem de advocacia, né? Então, se você tem ali 6 meses, você não precisa falar. Se o cliente te perguntar, obviamente você não vai mentir. Mas você não precisa ficar o tempo inteiro falando que você acabou de se formar, que você é jovem advogado, que isso, que aquilo. Pelo contrário, mostre a sua competência primeiro, né? O cliente quer saber se você é competente. Então, deixe em evidência a competência que você tem. Quando você deixa em evidência a competência que você tem, depois, se o cliente te perguntar quanto tempo tem que você se formou, ele vai se surpreender positivamente ao invés de se surpreender de forma negativa. Né? Perfeito, doutora. Eu costumo dizer sempre assim, o cliente ele não quer saber do seu currículo, ele não quer saber se você se formou numa faculdade particular ou numa federal, ele não quer saber se você tem diploma de mestrado, doutorado, pós-graduação, seja lá o que for. Ele quer saber se você dá conta de resolver o problema dele. Ele quer saber se você vai saber responder a pergunta que ele vai te fazer. E aí, para isso, é irrelevante qual a faculdade que você se formou, né? Para ele, isso é irrelevante. Então, eu costumo dizer, preocupe-se com o que você tem condições de entregar para o seu cliente. Esqueça a concorrência, esqueça os outros advogados. O nosso presidente aqui da sucessão, ele costuma falar no discurso dele de entrega das credenciais da OAB, que às vezes o jovem advogado, ele está se formando, o aluno está saindo da faculdade, acabou de pegar a sua credencial, às vezes ele está até melhor do que aquele que já está há muito tempo no mercado. Por quê? Porque ele está saindo da faculdade agora, ele viu as leis novas todas agora. Se ele era um aluno aplicado, se ele era um aluno dedicado, ele está com muito mais conhecimento que nós, que temos que ficar consultando, e às vezes não temos tempo para parar para consultar, uma jurisprudência nova, uma tese de defesa nova, que vai fazer com que ele consiga, por exemplo, produzir um conteúdo e ensinar essa macaca velha que já está no mercado há anos, achando que está à frente dos demais colegas. Então, de novo, é aprender a ver as coisas pelo lado positivo, é focar no que você tem e pode usar a seu favor. É criar metas, né, doutora? Como a doutora falou agora, eu estou tentando me organizar para poder participar de eventos no horário noturno. Eu, por exemplo, inclusive estava comentando esse final de semana com a doutora Solane, eu tenho a meta de, no próximo ano, fazer pelo menos uma viagem por ano, por mês, para eventos presenciais, para conhecer outros espaços, para ampliar a rede de networking. Eu faço networking na Palhoça? Faço. Faço networking na Grande Florianópolis? Faço. Mas hoje eu sinto necessidade de ampliar isso. Eu quero ir para outros territórios, eu quero ir para outros espaços.
Eu quero conhecer a realidade de outros municípios. E eu preciso estar lá para isso. Então, eu preciso me organizar, criar meta e trabalhar para alcançar essas metas. E isso independe do, claro, Bárbara, é fácil dizer porque você já está há anos no mercado, você já consegue se sustentar da advocacia. Aí vem uma nova crença limitante aí, né? Que o jovem advogado, ele não consegue se sustentar só com a advocacia. Mas, na verdade, de novo, a gente ter o costume de medir a nossa capacidade pela régua do outro, né? É achar que a gente precisa estar naquele padrão de, hoje eu me formei, amanhã eu preciso ser referência em uma determinada área, eu preciso criar a minha rede de network. Não, gente, cada um tem um ritmo, cada um tem uma forma. A doutora Alessandra, por exemplo, expôs agora há pouco que a forma com que ela encontrou foi utilizando o Instagram para mostrar que já estava formada, para se posicionar, utilizar o espaço das diligências para dizer que estava lá no ambiente do fórum trabalhando. Não foi a mesma estratégia que eu usei, né? Eu usei, por exemplo, a minha expertise lá da área da assistência social para trazer os clientes da área de família para mim, para me posicionar como referência já direto nessa área. Enquanto a doutora começou na área criminal, eu já sabia que se não fosse família, não seria nada na minha vida. Por quê? Porque era aquele o meu propósito. Então, ou a gente aprende a respeitar os nossos limites, as nossas dificuldades, o nosso ritmo, ou a gente vai se frustrar, né? Se comparando com outros profissionais, se comparando com outras estruturas, com outros escritórios. Eu costumo sempre fazer a seguinte analogia. Eu tenho uma irmã. A gente tem 3 anos de diferença. A gente é criado pelo mesmo pai e pela mesma mãe. A gente comia a mesma comida, vestia o mesmo tipo de roupa, né? Foi formado pelo mesmo processo educacional, assistia o mesmo canal de TV, porque era uma televisão só na casa para todo mundo assistir, então, né, o que um assistia, todo mundo assistia, tinha os mesmos brinquedos e somos completamente diferentes. Somos 2 indivíduos completamente diferentes, com personalidades diferentes, com gostos diferentes, com profissões diferentes, com um jeito de criar os seus filhos diferentes. Poxa, se a gente que foi submetida ao mesmo estímulo é tão diferente, como é que eu posso me comparar com alguém, com um escritório de alguém que teve, né, uma gama de oportunidades ou ausência de oportunidades diferentes das minhas? Isso é cruel, né? É cruel conosco, uma crueldade que a gente faz com a gente mesmo, se comparando dessa forma, né? Exatamente. E essa comparação, muitas vezes, deixa a pessoa tão limitada, né? Em relação à sua própria competência, que ela deixa de fazer muitas coisas por conta disso, por achar que não está pronto, né? Para poder fazer aquilo. Teve um dia que eu perguntei coloquei uma enquete ali no meu Instagram para poder saber por que as pessoas ainda tinham receio de produzir conteúdo aqui na rede social. E a resposta que, assim, praticamente unânime é que não se sentia pronto o suficiente, tecnicamente falando, para poder produzir um conteúdo aqui. E eu falei assim, gente, a produção de conteúdo é um caminho tão bom para você estudar, porque, volto naquela questão da responsabilidade. Se você tem responsabilidade com o que vai ser postado, se você não tem tanta certeza da informação, você vai sentar para poder conferir. E aí você vai acabar estudando sobre um determinado tema, né? E outra coisa, todos nós somos plenamente capazes, né? Nós temos as nossas competências, nós temos também as nossas limitações e a gente precisa organizar essas questões com a gente, fazer as pazes com nós mesmos, para que nós possamos nos mostrar ao mundo. Falar assim, olha, eu sou bom nisso aqui, eu realmente sei que eu sou bom porque eu estudo para isso, eu tenho X limitação, e talvez a minha limitação ela pode ser suprida por uma outra pessoa ou por um curso, um aprendizado que eu vou fazer, né? Uma dedicação a mais que eu vou ter naquilo ali. Eu brinco muito que eu sou o tipo de pessoa que eu preciso sentar e eu preciso estudar muito sobre um tema para que eu possa entendê-lo. Diferente de algumas pessoas que têm muito mais facilidade. Mas não é por isso que eu vou deixar de aprender, porque aquilo vai agregar. E não é porque eu aprendi
aprendi alguma coisa nova ontem, que eu vou ficar assim, eu só posso compartilhar com as pessoas isso daqui a um mês, porque eu vou ficar lendo todo dia. Não, eu aprendi ontem, eu vou passar para frente amanhã. Eu vou passar para frente hoje. Tem um cara que eu sigo muito na rede social, o nome dele é Érico Rocha. E a frase icônica dele é: o feito é melhor que o perfeito. Porque a gente tem essa mania, né, de achar que sabe pouco, que não tá pronto o suficiente. Vai, faz, coloca a cara a tapa, né? Se der para melhorar depois, você vai melhorar. Mas não deixa de fazer porque você acha. E sempre vai ter alguém que sabe mais que você, de fato. Sempre, sempre. Por melhor que você seja humilde em reconhecer que vão ter pessoas melhores que você. Mas seja humilde também em saber que tem pessoas que sabem menos. E que aquilo que você tem condições de compartilhar vai sim ajudar outras pessoas. Vai ser sensacional. Eu tive a doce surpresa de um dia. Eu faço tratamento em uma clínica de estética aqui no bairro. E a menina que foi fazer a minha avaliação veio me dizer que me seguia há muito tempo e que ela me acompanhava e que o meu conteúdo, tanto de direito quanto de empoderamento feminino, tirou ela do processo depressivo pós-término de casamento, né? Ele era abusivo, ele falava que ela não ia conseguir arrumar outra pessoa, que ninguém ia querer saber dela, e tentava diminuir os direitos dela, e acompanhando a rede social, ela viu que ele, né, estava colocando ela cada vez mais para baixo e conseguiu superar. Então, pessoas que às vezes você nem tem ideia da magnitude do seu alcance, né? Da sensibilidade do que você está transmitindo, você vai colocando o conteúdo ali e as pessoas vão se identificando, vão consumindo você, né? Vão consumindo aquilo que você entrega. Isso vai dando cada vez mais autoridade, vai te colocando cada vez mais em evidência, vai fazendo com que você agregue valor e tudo vira posicionamento, né, doutora? E isso se converte em honorários no nosso escritório com toda certeza, né, doutora? Exatamente. E falando dessa questão toda, né, eu queria até dar uma dica para quem está aqui, que às vezes tem algum receio. Gente, se tem alguém que você acompanha aqui na rede social que não te faz bem, que você se pega se comparando demais com aquela pessoa, para de seguir até você ter maturidade o suficiente para lidar com esse sentimento. Não tem nada errado nisso, né? Porque às vezes você fica assim... Eu já passei por isso. Quando eu comecei a produzir conteúdo aqui, eu tinha um celular horrível, um Moto G5 todo lascado. E aí eu ficava olhando, falando, gente, não vai ter como gravar isso aqui, porque a imagem tá muito ruim. Aí eu olhava, fulano de tal que produzia um conteúdo, tinha um iPhone, tinha um telefone melhor, e isso e aquilo. E aí eu olhava a minha imagem péssima, até um dia que eu virei e falei, não dá. Eu preciso começar, porque veio a pandemia, meu escritório fechou as portas, teve que fechar, e eu não tinha nada para fazer. Então eu precisava dar um jeito de mostrar para as pessoas que eu estava fazendo alguma coisa, apesar do que estava acontecendo. Então, mesmo com a imagem péssima, eu acho que até hoje nos meus destaques vão ter alguns vídeos horrorosos, eu comecei. E aí eu fui melhorando. Mas eu usei as ferramentas que tinham. Mas, quando eu me pegava olhando uma pessoa que eu estava me comparando demais e aquilo estava me travando, eu falei, gente, não posso continuar assim. Preciso parar de seguir essa pessoa pelo menos por um tempo, até eu conseguir me organizar, ter maturidade suficiente para entender que o meu tempo é diferente do tempo daquela pessoa. Depois eu volto, se fizer sentido, eu volto a seguir. Mas façam isso. Se tiver alguém que está fazendo vocês se sentirem menos competente, menos capaz, para um pouquinho de olhar para o outro e volta a olhar para quem interessa, que é você mesmo. Perfeito, doutora. É o que eu costumo sempre dizer. Você pode ter aspirações, metas, né? Eu e a doutora, repetindo para quem não estava antes na live, a gente se conheceu em São Paulo, no Encontro Nacional de CEOs. Então, quem nos uniu, digamos assim, foi a Duda, né? A Maria Eduarda, que é a pessoa que a gente segue na rede social e que organizou o evento, que promoveu o evento e que, com certeza, apesar de eu nunca ter perguntado isso para a doutora Alessandra, mas se ela estava lá no evento da Duda é porque ela vê a Duda como referência, assim como eu, né? Foi advogada também, era recém-formada
tinha um posicionamento na rede social e foi mudando toda a abordagem dela. Hoje trabalha exclusivamente com marketing digital e é um ícone aí no que ela faz. Mas eu nunca me vi, por exemplo, quando a Duda começou a postar sobre direito de família, me chamou a atenção, eu já atuava há anos. Não tantos anos também, né? Porque eu não sou tão velha assim. Mas já atuava, eu já me via como referência na área da família. E aí comecei a seguir ela e a Camila. E de repente ela estoura, fica milionária, cheia da grana. Eu podia também ter dois caminhos, né? Dizer, poxa, olha só, que nada, que, com perdão da palavra, que merda que eu sou, que eu tô aqui. E a menina, né, que é super nova e tal, já tá lá ganhando rios de dinheiro com o Instagram. Podia utilizar isso para me diminuir ou para dizer, não, olha só, ela trilhou um caminho que eu não tinha pensado em trilhar antes. Eu estou aqui na minha advocacia tradicional, confortável, com a minha plaquinha na porta, sentadinha, esperando meu cliente bater aqui. Bárbara, tá na hora de fazer alguma coisa, vamos se coçar, né? Se ela chegou lá, você chega também, vamos lá? Sabe? Então, utiliza isso a seu favor. Não se diminua, mas não utilize a régua do outro para medir o seu progresso. Acho que isso é o que mais deve ficar em relação a essas crenças limitantes, né, doutora? Já nos Exatamente. encaminhando aqui para o final da nossa live já. Exatamente assim, gente. Ninguém vai calçar o seu sapato para poder percorrer o seu percurso, né? Então, leve isso com muita delicadeza e também seja bom com você da mesma forma como você é bom com os outros, né? Muitas vezes alguém chega pra gente e fala que está passando por uma situação e você sempre tem um conforto para dar para essa pessoa, mas quando é com você, muitas vezes você acaba se cobrando demais, sendo cruel com você mesmo, não entendendo que você também tem suas limitações, e isso faz com que a caminhada fique um pouquinho mais pesada. Então, a frase que a Bárbara falou é o que resume, né? É não medir aí com a régua das outras pessoas, porque todos nós temos a nossa própria história, o nosso próprio caminho, as nossas próprias limitações, e nós precisamos entender tudo isso. Perfeito. Doutora, quero agradecer mais uma vez, né? Agradeci lá no começo, mas nem todo mundo estava aqui presente, então quero agradecer de novo. Dizer que foi um prazer essa nossa conversa, muito, muito melhor do que eu sequer imaginava que seria. Eu imaginava que seria bom, mas foi excelente, né? Quero dizer que foi a primeira, espero termos mais lives aqui, compartilhar mais conhecimento, fazer essa conexão aqui Santa Catarina, Minas Gerais, porque acho que tem muito a agregar, principalmente da gente que atua aí na área familiarista. O Denis sempre faz uma foto, então faz um sorrisão aí, doutora, para que o Denis possa bater a foto e publicar lá na rede dele. E, gente, eu vou. Ó, é sem sorriso, porque eu tenho esse aparelho aqui, mas vamos lá. Exatamente, doutora Adrileia. Seja igual ao boleto, que o boleto sempre vence. Ah, E tem mais uma. Aprendi com o café a já ser forte desde cedo, né? Então, mesmo. sejamos fortes, sejamos persistentes, né? Advogados, não, a advocacia não é profissão de covardes. Vamos lutar, vamos nos apoiar uns nos outros. Tem uma dificuldade, manda uma mensagem para a doutora Alessandra, manda uma mensagem para mim, manda mensagem para a doutora Adrileia, para a doutora Anitta, para o Denis, o juizado especial. Manda mensagem para quem você conhece, para quem você vê como referência. Se aproxima, se apropria desse conhecimento que o povo está aí cheio de vontade de compartilhar, né, doutora? Que eu tenho certeza que você também vai se apaixonar muito pela advocacia. Porque é difícil, mas que dá muito prazer, dá também, né, doutora? Ah, demais. Olha, eu queria agradecer também, viu, doutora, pelo convite. Foi ótimo, adorei, nem vi a hora passar. E eu sempre termino as lives falando, né, que eu estou à disposição dos colegas que estão aqui, né? Eu sou super acessível, vocês podem vir no meu direct, podem conversar comigo. Estou aberta aqui para a gente poder conversar, trocar ideias no que eu puder ajudar, e também, se eu precisar, eu chamar vocês aí para me ajudarem também, né? Porque isso aqui é uma troca,
todo mundo precisa aprender um pouquinho, da mesma forma como todo mundo também tem um pouquinho para poder oferecer. Muitíssimo obrigada, foi ótimo, foi um prazer. Espero que tenhamos próximas aí, porque realmente foi incrível. Obrigada, viu, doutora? Teremos. Obrigada a todo mundo que estava presente. Um grande beijo e até a próxima segunda-feira, falando de família com Bárbara Cidral. Beijo, boa semana, pessoal. Tchau, tchau.